o versículo 5 à igreja. Aqui na tela. No 3, 1, 2, 3. Pai, no nome do Senhor Jesus, muito obrigado por Tua palavra. A Tua palavra que sara, Tua palavra restaura, Tua palavra renova, Tua palavra que santifica, Tua palavra que purifica. E nesta noite, que a Tua palavra encontre guarida em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Boa noite, amados. Que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Obrigado, pastor Marcos. Não é fácil é muita responsabilidade ceder o púlpito para alguém que a gente assim se conhece, sempre tem se encontrado em alguns momentos, mas na verdade o pastor Marcos assim não conhece o pastor Guilherme, não é? Pastor Marcos é um homem aqui do bairro, da nossa comunidade, tem um nome, tem um respeito dentro de Santa Cruz da Serra, não é? E obrigado também o obreiro Ronaldo, até líderes, etc. E eu tenho recebido no meu consultório até líderes que estão sem norte. E eu falo para eles: em algum momento você deixou de seguir a orientação de Deus para a sua vida. E nós às vezes pensamos que pecado grave, pastor Marcos, é o adultério, é a prostituição, é a mentira, é a maconha. Existem pecados, e eu tenho falado para alguns pastores: se Deus te deu uma direção e você não seguiu, você está em desobediência, você está em rebeldia. Isto é uma afronta à autoridade e à soberania de Deus. No mundo espiritual, isto é grave, é gravíssimo. E nesta noite eu quero dizer para você que este culto, a beleza do culto é porque nós temos aqui, o príncipe está aqui esta noite. O príncipe se faz presente. Você com a Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 1, diz assim, verso 5, quando João estava escrevendo, ele diz: da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Então nós temos nos nossos cultos a maior autoridade, também no sentido político, o príncipe dos reis da terra. Quem pode esta noite dar glória, porque o príncipe dos reis da terra está neste lugar. Às vezes nós nos reunimos em nossos cultos, e para muitos os nossos cultos são cumprimentos de uma rotina dominical, mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos um povo escolhido. Há um diferencial entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. E a escolha desse tema em Apocalipse me fez lembrar de Babilônia. Não vou falar de Babilônia, mas está dentro de um contexto todo escatológico. Mas ele diz uma coisa interessante no versículo 18 do capítulo 1, versículo 17, 18, Jesus diz, João diz: quando eu vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo,
e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E ele conclui esta parte dizendo: e tenho as chaves da morte e do inferno. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu não entendo, andando pelo Brasil e um pouco fora do Brasil, nesse tempo fui a algumas viagens, não fora do Brasil, mas esse tempo, neste ano, é algumas viagens. Pessoas, líderes, acuados, como foi falado aqui pelo Ministério dos Homens, acuados por um micro-organismo. Igrejas fecharam em alguns lugares do Brasil e estão com dificuldade para retornar. Pastores perderam seus membros e estão perdidos. Mas aqui o próprio Jesus diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Então o controle da morte não está na mão de Satanás, da pandemia, da virose, está na mão de Jesus. É Ele quem determina, Ele quem controla, quem entra, quem sai. A hora que abre, a hora que fecha, Ele diz aqui: eu tenho as chaves da morte. Percebe como a igreja perdeu a oportunidade desde o início? Não todas, muitas igrejas se posicionaram. Eu estive numa igreja que não fechou um momento. Perguntei: quantos morreram aqui? Nenhum. Morreram por essa coisa aí. Eu disse: então, confirmo o que a Bíblia diz. Quem tem o controle é o nosso amado Senhor Jesus. Não é o homem, não é o sistema, não é Satanás. É Jesus. Diga: o controle da vida e da morte está na mão do meu Senhor. Ele é quem diz. Não é o médico que diz quem morre, quem vive. Não, é o Senhor. Quando eu fui contaminado com esse negócio lá no mês de abril, eu, minha esposa, meus filhos, então, acho que uma neta também foi. Eu falei para o meu filho assim: ó, é um processo. A gente tem que passar, ninguém está isento de ser contaminado com esse negócio. Eu falei: mas o dono da vida é o nosso Deus. Eu falei para ele assim: se eu for para o hospital, acreditando que existem momentos que você precisa ir, isso é óbvio, mas tem momentos em que você percebe que a batalha é espiritual. Você percebe que quem está por trás disso são os demônios. E eu vou explicar nessa palavra esta noite. Você percebe que isso não é algo normal, natural, não é uma doença que vem, uma gripe, um resfriado, alguma coisa, não, é algo programado por alguma coisa maior. Eu falei: isso é coisa de Satanás, nós vamos orar, vamos fazer nossa parte, mas o Senhor é quem controla. Eu fiquei acho que uns 3 dias com os sintomas, foi embora. Meu filho ficou acho que uns 3 dias, minha esposa uma semana com os sintomas. Eu sei que o controle da vida e da morte está na mão do Senhor. Porque não posso nós pregarmos a palavra, falarmos que Jesus é soberano, Jesus é o Senhor, e na hora eu pular fora do barco de Jesus. Não, o nosso Deus continua soberano. E nesta noite, o último culto dos homens de 2020, interessante, nós lemos esta noite, Apocalipse é o livro da revelação, do descortinamento. Lembra-te da onde caíste e arrepende-te. Mas por quê? Porque você deixou o primeiro amor. Em primeiro lugar, é uma palavra de exortação. É o próprio Jesus que está mandando escrever à igreja.
Jesus está olhando, está vendo a igreja. E Jesus precisa chamar a atenção da igreja. Sabe por quê? Porque ele vai dizer no versículo de número 5: arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei. Versículo 5. Ele está falando de algo breve. Ele está falando de algo que tem pressa. Ele tem pressa na exortação. Porque depois das igrejas do Apocalipse, depois das 7 igrejas, quando chega de Laodiceia, acaba o tempo da igreja. O tempo da igreja acaba no capítulo 3, porque no capítulo 4, versículo 1, abra sua Bíblia, se puder projetar, capítulo 4, verso 1, quando encerra as cartas às igrejas, quando ele encerra a exortação às igrejas, no capítulo 4, verso 1, João diz: depois destas coisas, está lá, ó, depois destas, depois de quê? Depois de quê? Depois da exortação e da orientação às igrejas. Ele está dizendo no capítulo 4, verso 1, depois destas coisas, é que alguns estudiosos entendem que é o símbolo do arrebatamento da igreja. Eis que eu olho e vejo uma porta aberta no céu, e a primeira voz que falava comigo diz: sobe, aleluia. Aqui está falando do arrebatamento da igreja. É por isso que ele tem pressa na exortação. Ele diz: ei, arrepende-te, volta ao primeiro amor, porque é breve. Ele diz no verso de número 5: brevemente a ti virei. Jesus vai voltar, amados, é fato. Deus plantou esta igreja aqui, pastor Marcos, para preparar almas para o céu. E porque Ele nos ama, Ele colocou no coração do obreiro, do diácono, dizendo: o primeiro amor, aleluia, o primeiro amor. E o amor é um dos sinais do fim. É um dos sinais. O amor de muitos se esfriará. É um sinal da proximidade da vinda de Jesus. E Jesus, esse mesmo Jesus, quando Daniel escreve isso há milhares de anos atrás, e agora é corroborado pelo próprio Jesus glorificado, ele diz: volta ao primeiro amor. É uma exortação, porque ele tem zelo da sua igreja. Jesus tem um cuidado com a sua igreja. Jesus quer corrigir, porque ele quer que nós um dia nos encontremos com ele nos ares. Em segundo lugar, é uma palavra de amor. Só quem ama chama atenção. Só quem ama corrige. Só quem ama, se preciso for, dá uma chinelada. Só quem ama, se preciso for, às vezes deixa passar pela dor. Tem uma mensagem do pastor Luciano Subirá. Eu não conheço o pastor Luciano, mas eu de vez em quando ouço algumas mensagens. Ele tem um testemunho do filho dele, algo extraordinário. O filho dele, ele conta um testemunho numa das mensagens,
ele deixa o filho dele sentir fome durante 3 dias, lá nos Estados Unidos. O filho dele liga, pede, pai, manda dinheiro que faltam 3 dias para terminar o mês, para o senhor mandar a mesada, antecipa 3 dias. E o filho dele diz, pai, só faltam 3 dias. Se só faltam 3 dias, não esperam 3 dias. Ele vai dando uma lição para o seu filho. Hoje, o filho dele é um homem extremamente usado por Deus. Aprendeu a depender de Deus. Então Cristo, Ele tem amor por sua igreja, e por ter amor, Ele não quer nos perder, e por nos amar, Ele nos chama a atenção. Ele diz, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O obreiro falou aqui, eu me reproduziu as palavras de Paulo, eu me deixarei gastar. Interessante isso. O primeiro amor é a primeira paixão. Quem nunca se apaixonou, exceto as crianças? Quem nunca sentiu o calor da primeira paixão? O orgulho pelo primeiro emprego, a primeira farda, a primeira roupa, a primeira empresa. O tempo passa, vai perdendo o brilho. No início era um encontro diário com a namorada, queria estar cedo no emprego, queria estar junto com o pastor, queria estar na igreja mais cedo, queria evangelizar o bairro, queria ganhar almas, queria converter o mundo. Mas o tempo vai passando, este calor vai diminuindo. Então ele diz, volta ao primeiro amor. Ele tem saudade, o Cristo, o seu Cristo, o amado da nossa alma, o pastor e bispo das nossas almas. Ele tem saudade, tem desejo desse crente fanático, sim, por Cristo, desejoso por Cristo, que lê a Bíblia pensando em Cristo, ora pensando em Cristo, jejua, faz a obra, faz pelo Cristo. É esse que Ele quer de volta, é você que Ele quer de volta. Ele diz, Apocalipse 3:9, diz assim, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Aleluia, que eu te amo. Em terceiro lugar, é uma palavra de cuidado. Volta é de alguém que tem cuidado, alguém que não quer perder. Romanos capítulo 8, no verso 26, Romanos capítulo 8 e verso de número 26, diz assim, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos. O que é isso? É cuidado. Ele não quer perder. Ele não quer perder. Ele não quer perder você. Ele não quer perder teus filhos, os nossos filhos.
Ele não quer perder nossas esposas. Ele não quer perder nossos esposos. Ele não quer perder nossos filhos. Ele não quer perder o nosso bairro. E por isso que Ele nos chama para Ele outra vez. É uma palavra de cuidado, uma palavra de zelo, uma palavra de amor. E sobretudo, em quarto lugar, eu estou aqui olhando para o relógio. Eu sou muito metódico quanto a tempo, amados. É uma palavra de compromisso. Ele não engana ninguém. É uma palavra de compromisso porque Ele diz: volta, lembra de onde caíste, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei. É breve. Mas uma coisa é certa, já estamos sentindo uma angústia na alma, e muitas das vezes essa angústia não sabemos que angústia é essa. Eu não sei se acontece com você, mas de vez em quando vem esta angústia, quando você ouve falar o que está acontecendo no mundo, na política, na religião, na economia, bate uma angústia. E eu venho estudando o processo há alguns anos, os movimentos, impérios. O penúltimo império foi o império inglês. Depois do império inglês, logo depois da Segunda Guerra, veio o império americano, baseado na democracia e no cristianismo. O ícone da democracia no mundo é os Estados Unidos. Desde 1917, o comunismo vem sendo implantado no mundo. E quando caiu o muro de Berlim, acreditavam que agora o comunismo caiu. Não. A queda daquele muro estava dizendo: estamos atravessando nossos limites. O comunismo estava falando para o mundo: estamos atravessando nossos limites. E depois vem, você conhece a história, em 1949, é implantado o regime comunista na China. Mao Tse Tung, 77 milhões, mais ou menos isso, foram mortos. Eu li uma biografia que conta 77 milhões. Na Rússia foram 43 milhões por Stalin, sucessor de Lenin. E vem Mussolini na Itália, que é um braço. Depois Hitler se espelha em Mussolini. E você conhece essa história toda. Mas o que é que isso tem a ver, pastor, com voltar ao primeiro amor? Que senão eu virei tudo. O regime encarregado de preparar o mundo para o anticristo não pode ser democrático. Não pode ser democracia. Tem que ser um regime de controle. E o regime está avançando e dominando o mundo. Eu tenho falado algumas vezes, alguns debates eu falei, se chegou a hora de preparar o mundo para o anticristo, a democracia vai ter que sair de cena. Porque o anticristo precisa encontrar um mundo controlado. E por isso que Cristo tem pressa, porque antes do anticristo assumir, nós não estaremos aqui, estaremos no céu com o Senhor. E o espírito do anticristo já está no mundo. João, a primeira carta de João e a segunda carta, ele vai dizer: quem nega que Jesus veio em carne é o anticristo. Quem nega que Jesus veio em carne é o anticristo. Eu não entendia muito bem isso, só fui entender de verdade esta fala de João alguns meses atrás, quando o rabino Shalom Arosh e outros rabinos falaram, e causou um pânico no meio religioso de Israel, falaram: é o último ano sem o Messias. Depois você pesquisa lá, você vai achar isso aí.
Os rabinos que nunca se pronunciaram disseram: é o último ano sem o Messias. Eles disseram: no próximo ano nós teremos o Messias. Eu olho para a Bíblia e eu digo: está tudo certo então. A economia do mundo está toda unificada. Até o final do ano vai sair a criptomoeda. Quem lançar a criptomoeda, que deve ser a China, já está pronta, vai dominar o mundo econômico. Controle econômico, controle religioso. O mundo está sofrendo um controle, nós não percebemos porque nós estamos em Cristo, e quem está em Cristo está olhando para Ele e vai ser arrebatado e vai ser levado para o céu. Mas quem ficar aqui, que não é a igreja, vai sofrer o governo do anticristo. Controle mundial, controle econômico, controle religioso, controle social. O controle social vem acontecendo aos poucos no mundo e a gente nem percebeu. Lá na década de 80, a Comunidade Europeia, Mercado Comum Europeu, veio crescendo. Depois criaram os blocos econômicos. Depois o mundo começou a unir os blocos. Estados Unidos, Canadá e México formaram a NAFTA, Mercosul, os tigres asiáticos, e os blocos foram se formando. Sabe o que está acontecendo agora? Os blocos estão todos se unindo. Tudo isso, amados, é sinal. É por isso que ele tem pressa quando ele diz: volta ao primeiro amor. Ele está dizendo: volta para mim, aleluia. Volta para a comunhão, volta para essa relação de compromisso com Cristo. Porque, amados, qualquer hora, qualquer momento, sim, vai soar a trombeta de Deus. E Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 em diante: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Ele disse: é um mistério, ninguém explica, não quero explicar, quero estar apenas com Cristo, porque quando tocar a trombeta, no piscar de olho, nós não estaremos mais aqui. Aleluia! É a razão pela qual nós estamos aqui. É a razão pela qual amamos a Jesus e devemos voltar ao amor. É a razão pela qual nós amamos o próximo, amamos aquele crente que é ranzinza, mas ame. Aquele crente que um momento ele, como dizem, de duas caras, ou personalidade dupla, como queira falar, aquele crente difícil, ame. O nosso Cristo, diz a Bíblia, o nosso Cristo, ele tomou o pão e tomou o cálice, o fruto da vide. A Bíblia diz, neste momento da ceia, Mateus capítulo de número 26 e verso 26, Jesus, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. Não amou pela metade, não amou por parte, amou Pedro, que ia negá-lo, amou até o fim. Amou Judas, que ia traí-lo. Quando Ele nos chama, volta ao amor, aleluia. Não é um amor fingido de palavras, não, amados. É o amor cuja expressão mais forte é dar. Como a gente resume o amor? Dar. Só isso, dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. É a expressão do amor. Eu quero orar com você, sentado como você está. 2 minutos. Feche seus olhos. É você e Ele. O teu pastor não te conhece. O teu líder não te conhece.
Ninguém te conhece, mas Ele te conhece. As coisas que eu faço nas noites mais escuras, nos ambientes mais escuros, Ele conhece. Aleluia. Então é com Ele esta noite. Aleluia. Curve sua cabeça e fala com Ele esta noite. Ele não vai te perder. Você não vai desistir. Você não vai parar. Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu te amo. E eu te amo até o fim. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Consolador, aqui está a tua igreja diante do Senhor. Não é diante do homem, porque o homem nada tem, nada pode, não é nada sem o Senhor. Mas a tua igreja está diante do teu Espírito esta noite. A tua igreja está diante do príncipe dos reis da terra, da fiel testemunha, aquele que esteve morto, mas reviveu e tem as chaves da morte e do inferno. O leão da tribo de Judá, a raiz e a geração de Davi, primeiro e último, princípio e fim, o soberano Senhor. Pai, a tua igreja bela, pura, purificada com teu sangue, Jesus. Aleluia! Espírito Santo, essa igreja é tua, esse ambiente é teu, o povo é teu, as crianças são tuas, os jovens são teus. Enche esta noite com a tua graça, com a tua unção, com o teu poder. Nos purifica dos nossos pecados e nos coloca brancos e purificados diante de ti. Pai, obrigado. Renova em nós o teu amor. Renova em nós o teu amor. Renova em mim o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente, não é para acrescentar muita coisa no que foi falado aqui, mas Deus nessa noite está fazendo um chamado. Está fazendo um chamado. Como assim um chamado?